Vamos à análise com o Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Como é que avalias o discurso do Primeiro-Ministro? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem razão quando ouvimos quer o discurso do Primeiro-Ministro, quer as reações dos partidos a esta intervenção de António Costa, porque estamos já claramente em campanha eleitoral. Não só por aquilo que é a mensagem que António Costa deixou, isto é, não pode haver retrocessos, basicamente dizer este caminho desta governação socialista tem que ultrapassar as próximas eleições legislativas, mas também pelas reações à esquerda e à direita. Com a esquerda, Bloco de Esquerda e Partido Comunista a dizer que isto sabe a pouco, com o Bloco de Esquerda a dizer que faltaram aqui promessas de consequências em relação ao que foi dito, com o Partido Comunista a dizer que, na verdade, o Partido Socialista ficou muito aquém das expectativas criadas, e depois com a direita a falar em demagogia e a falar até em contradições, isto é, quando António Costa diz que é preciso uma harmonização territorial, o CDS pergunta porque é que não foram aprovadas algumas propostas centristas que pediam uma diminuição de impostos para quem vive no interior, ou a pedir explicações sobre a diminuição dos transportes públicos, que basicamente afetarão Porto e Lisboa, deixando o resto do território sem a tal harmonização que António Costa prometeu. Um discurso prudente? Sim, um discurso também prudente e um discurso que tem um objetivo muito claro, o de dizer aos portugueses que, na verdade, esta aposta que fizeram, dando uma maioria parlamentar à esquerda, deve ser mantida. Há uma frase que, quanto a mim, foi ali uma frase central e que, do ponto de vista da humildade, lhe pode ser muito útil em momento eleitoral, que é o dizer que não se ilude com os números, porque essa aí é uma das preocupações dos portugueses, que ouvem muitas vezes falar naquilo que é um bom desempenho da economia, que nunca se investiu tanto nos serviços públicos como agora, mas depois chegam às escolas, chegam aos hospitais e sentem ainda muitas deficiências e sentem que os seus salários são cada vez mais curtos para um mês que parece cada vez mais longo. E esta mensagem de António Costa dizer que percebe que as pessoas têm essa sensação lhe pode ser muito útil no momento em que as pessoas pensarem em quem vão votar nas próximas legislativas. Voltando ao início da nossa conversa, sentiu-se já aqui um cheirinho à campanha eleitoral? Claramente, não só por essa mensagem que eu há pouco dizia, isto é, de António Costa a dizer esta foi a aposta certa, estamos no caminho certo e, sobretudo, é preciso evitar os retrocessos, mas também por aquilo que depois provocou em termos de reações, e isso percebe-se que já está aqui claramente num cenário eleitoral. As preocupações do Presidente da República, dizer cuidado, porque isto pode, de alguma maneira, impedir aquilo que é o bom desempenho executivo do Governo e também baralhar um pouco aquilo que deve ser a função primordial de uma oposição, mas também porque muitas das reformas que, na verdade, deveriam começar agora a ser pensadas, as tais reformas que diz Marcelo Rebelo de Sousa precisam de um grande apoio parlamentar, começam a ficar mais difíceis. E por isso eu diria que podemos esperar, não só pelas palavras de António Costa, mas por o clima todo que está à volta delas, um ano de 2019 particularmente crispado em termos políticos. É de estranhar que o PSD ainda não tenha reagido? O PSD tem sido muito lento nestas reações e eu diria que há aqui duas razões. A primeira é uma certa estagnação, uma certa paralisia a que o principal partido da oposição tem estado votado e, em segundo lugar, porque, na verdade, é muito difícil para o PSD fazer críticas a esta mensagem de António Costa. Em termos ideológicos, Rio e Costa são muito parecidos. Eu diria que Rio subscreveria grande parte das declarações que António Costa fez no diagnóstico sobre o que está em cima da mesa e, sobretudo, também naquilo que ele percebe, e há pouco falavas das tais cautelas, que é uma rejeição de qualquer promessa muito mais ambiciosa relativamente ao que o país deve ser. E aí Costa e Rio são muito parecidos. Rio não tem grande margem para uma resposta clara e dura a estas palavras do Primeiro-Ministro. Obrigado, Ricardo Jorge Pinto. Obrigado.